Oi pessoal, sim, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui no título. Nossos vistos finalmente chegaram! Oi, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruna e eu sou mamãe do Rafael, de 3 aninhos, e da Giovana, de 1 ano. E, gente, hoje eu vim compartilhar com vocês toda essa jornada aí que foi a gente conseguir nosso visto Family Permit pra Inglaterra. Visto meu como esposa e dos meus filhos de 3 anos e 1 ano, como eu falei pra vocês, que são filhos de cidadão europeu, que no caso é o Giovanni, meu marido, que está na Inglaterra já, gente, há 10 meses. Sim, aliás, quase 10, vai fazer 10 agora em agosto. Ele tá lá há quase 10 meses, desde outubro do ano passado, e todo esse tempo, gente, ele ficou lá sem os filhos dele, sem a esposa dele, que sou eu. E ele perdeu muita coisa, né? Foi muito complicado, foi uma jornada, assim, angustiante demais pra nós todos. Acredito que principalmente pra ele, né, que foi pra lá sozinho, sem os filhos. E a gente aqui, sem ele ter condições de voltar, sem a gente poder ir, porque a gente estava esperando justamente por isso aqui. Então foram, gente, aí 10 meses quase de tempo, né, que a gente ficou longe, mas não foram 10 meses que o visto demorou pra chegar. Vou explicar tudo pra vocês, tintim por tintim. Como que funciona, gente? O visto, a gente faz a aplicação dele pelo próprio site do governo da Inglaterra, e aí a gente fazendo a solicitação, né, a aplicação do visto, a gente agenda um dia e horário pra ir até São Paulo, na VSF Global, tá aqui o nome, que é onde fica ali como se fosse um consulado, não é um consulado, mas é como se fosse, não sei o termo ali, da Inglaterra, pra gente poder fazer o visto, né? Então, indo pra VSF, a gente precisa fazer uma foto e a biometria, né, tirar as digitais, e aí eles encaminham todo o nosso processo de visto pra Inglaterra, e a gente fica esperando então o retorno da Inglaterra pra dizer se aprova nosso visto, se reprova nosso visto. E para eles aprovarem ou reprovarem, eles têm todo ali um critério, né, de avaliação e tudo isso, para ver se você está apta ao visto Family Permit ou não. No caso, gente, são 3 aplicações diferentes, são aplicações individuais. Ou seja, uma aplicação não está ligada à outra. Então pode acontecer de, por exemplo, autorizarem um visto e reprovarem outros 2 ou vice-versa. Pode acontecer, e eu vi muitos casos assim. Eu estou, inclusive, em alguns grupos do Facebook sobre esse visto, né, o Family Permit. Vou deixar linkado aqui pra vocês esses grupos no Facebook, pra quem tiver aí com esse processo em andamento que nem a gente. E esse grupo me ajudou muito, né, porque lá eu ficava acompanhando como que foi a história de cada um, enfim. E esse visto, gente, o Family Permit, ele demora cerca de 4 a 6 meses para sair, tá? Pode demorar mais, pode demorar menos. Tem gente aí esperando há 8 meses e nada, tem gente aí que 2 meses saiu, então varia muito. É muito difícil a gente conseguir prever. A gente não tem um acompanhamento desse visto, então a gente não fica sabendo, por exemplo, como que tá, já recebeu, não recebeu? Não, a gente não fica sabendo. O que a gente recebe é, a primeira coisa, um e-mail de São Paulo avisando que recebeu, né, a sua aplicação. Depois a gente recebe um e-mail de Liverpool, que é um lugar na Inglaterra, né, uma cidade da Inglaterra, que avisa que o seu visto chegou até eles, né, na Inglaterra, e que eles vão analisar. E depois a gente recebe um retorno já da VSF, avisando que o seu passaporte está a caminho, né, sua documentação está pronta e está a caminho. Mas eles não falam, tipo, foi aprovado, não foi aprovado, só chega o passaporte, aí você vai na cara e a coragem, abre lá e vê tá ali ou não tá o seu visto. Já eu mostro pra vocês os nossos. E, enfim, foi muito angustiante essa espera. O nosso visto, obviamente, não demorou 9 meses, 10 meses aí pra sair. O que aconteceu é que o Giovanni foi pra lá em outubro, e quando ele foi, a gente ainda teve que esperar, por exemplo, o Giovanni conseguir um contrato de trabalho, porque isso contaria pra gente conseguir o visto, pra gente poder ir pra lá, né? O governo da Inglaterra analisa se, por exemplo, a pessoa que está lá tem um emprego fixo, vai poder manter vocês lá. Então a gente esperou o Giovanni ter um contrato de trabalho para que a gente pudesse enviar essa documentação, né, esse contrato de trabalho, para falar, ó, governo da Inglaterra, meu marido tem ali um trabalho, ele consegue sustentar a gente, nossos filhos, então a gente está apto a ir até lá. Meu marido tem onde morar, ele tem como bancar a nossa estrutura familiar. Então a gente teve que esperar por isso acontecer, né, para o Giovanni receber ali o contrato de trabalho dele, se estabilizar lá,
pra então a gente aplicar pro nosso visto. E a gente aplicou pro nosso visto em janeiro. Eu fiz a solicitação do visto, né, pelo site do governo, no dia 20 de janeiro. Então eu fiz a solicitação para nós três no dia 20 de janeiro no próprio site ali do governo. É de graça, você faz a solicitação ali e fechou. Coloca seus dados, tudo bonitinho. Manda, né, todos os documentos. Eles têm uma listinha ali do que eles pedem, mas obviamente a gente mandou muito mais coisas do que pediam. A gente mandou certidão de nascimento das crianças em português e tradução juramentada para o inglês. A gente mandou nossa certidão de casamento em português e a certidão juramentada, com tradução juramentada para o inglês. A gente mandou fotos, a gente mandou uma carta, né, explicando como que era a nossa situação, nossa história. Eu falo a gente, mas quem mandou fui eu, tá, gente? Eu fiz todo o processo sozinha, não fiz com advogado e nem com agente, né, de turismo, porque dá pra fazer com agência de turismo e por advogado também. Mas eu fui com a cara e a coragem, fiz eu mesma. Falei, vou fazer sozinha mesmo, seja que Deus quiser. E eu fiz e foi assim, né? Tô aqui com o visto, não tô? Então, tá tudo certo. Fiz direitinho. Enfim, enviamos então fotos, uma carta que eu escrevi toda em inglês, explicando toda a nossa situação, nossa história, explicando que a gente já esteve lá antes. Mandei o payslip do Giovanni, que é na verdade uma folha de pagamentos dele, mandei dos 3 meses anteriores. Mandei o endereço do Giovanni, um comprovante de residência, mandei a conta dele de telefone pra mostrar, né, que ele realmente estava morando lá, que ele tinha uma conta de telefone, enfim, um contato, né. Mandei, que mais? O insurance number do Giovanni, mandei o insurance number é um número pra você poder trabalhar na Inglaterra. Não sei mais pra que ele serve não, ele tem outras funcionalidades, mas que eu saiba é só pra trabalhar mesmo, porque tem outras coisas também, mas enfim, a gente usa geralmente pra trabalhar lá. Mandei também o pre-settled, né, do Giovanni. O Giovanni já tem o pre-settled. O pre-settled, gente, é um visto a mais ali que um cidadão europeu e os familiares do cidadão europeu tem que fazer agora pra ficar no Reino Unido. Como vocês sabem, o Reino Unido saiu da União Europeia, né? Então os cidadãos europeus que estão ficando no Reino Unido precisam desse outro visto. Inclusive, assim que a gente chegar lá, a gente vai ter que aplicar para esse novo visto, porque o Family Permit, que é esse aqui que a gente tem, autoriza a gente a entrar na Inglaterra com um visto de 6 meses, e aí a gente aplica com esse Family Permit pro pre-settled, né? Então assim, a gente ainda vai ter um caminho longo aí pra seguir, mas pelo menos a gente já tá com o nosso Family Permit certinho aqui, a gente pode entrar tranquilo na Inglaterra que ninguém vai barrar a gente, entendeu? Ninguém pode suspeitar, por exemplo, que eu tô indo pra morar e falar, não, você não vai entrar porque você tá aqui pra morar, né? Turismo tá, como que fala? Imigrante legal, né? Não, ninguém vai falar isso, porque a gente tem ali o nosso Family Permit. Mas, resumindo, esse Family Permit serve realmente pra entrar na Inglaterra, porque depois disso temos que aplicar pra um novo visto. Então vamos lá, gente. No dia 20, então, apliquei pra todo mundo, mandei toda a documentação possível que a gente tinha, tudo que eles pediam bonitinho. E daí no dia 26 de janeiro foi quando eu fiz a biometria em São Paulo. Também é gratuita, tá? Mas você pode optar por pagar alguns serviços. Por exemplo, o que eu paguei foi a entrega dos passaportes na nossa casa, né? Foi cerca de 300 e alguma coisa aí, não me lembro mais. Mas eu podia, por exemplo, ir retirar em São Paulo, mas eu optei por pagar e entregarem na minha casa. E aí tem esse custo aí de 300 e alguma coisa. Mas são coisas que você opta, né? Eu também optei por receber SMS com o andamento do processo, que não me serviu de nada, tá, gente? Porque assim, os mesmos e-mails que eu recebi em SMS. E era tipo um e-mail, como eu falei pra vocês, o e-mail da VSF avisando que estava com o nosso processo, de Liverpool avisando que estava com as nossas documentações e que seria analisado, e depois a VSF de novo avisando que iria devolver o documento. E foi exatamente isso que eu recebi no SMS. Então assim, foram 3 SMS depois de meses, né? Então não serve pra nada, porque você vai receber isso por e-mail, mesmo que você não assine pra receber por SMS. E aí depois do dia 26 a gente recebeu, dia 26 do 1, tá, gente? E aí no dia 9 do 2 a gente recebeu os e-mails de Liverpool pra nós 3. Aí eu falei, Jesus, vai ser muito rápido, porque demorou aí o quê? Sei lá, gente, 15 dias? Nem isso, né? Acho que uns 13, 14 dias entre o dia 26 de janeiro, que foi quando a gente fez a biometria foto, e o dia 9 de fevereiro pro e-mail de Liverpool chegar. Todo mundo nos grupos que eu tava falava que o e-mail de Liverpool demorava cerca de 2 meses pra chegar.
E o nosso chegou, tipo, 14 dias depois. Então eu falei, vai chegar muito rápido, que delícia, vai ser maravilhoso, vai chegar super rápido. Não foi bem assim, tá? Enfim. Daí, como nada aconteceu, no dia 23 de março, eu enviei um e-mail pago, que é um serviço que também o site do governo oferece, para você enviar um e-mail para eles, para saber ali do andamento do processo de visto seu e de quem mais você tiver aplicado, porque caso você não tenha obtido resposta, né? Então eu enviei no dia 23/3 um e-mail pago, tive resposta falando que estava sendo analisado, está sendo verificado, analisado e em breve você vai obter uma resposta. É isso que eles respondem, é um e-mail automático, resumidamente. Daí no dia 14/4, 14 de abril, né, de novo eu enviei mais um e-mail pago, mesma resposta, está em análise. Daí no dia 27/5, enviei de novo mais um e-mail pago, mesma resposta, está sendo analisado. Daí, gente, no dia 21/6, eu recebi um e-mail meu e da Giovana avisando que o passaporte foi enviado e passando um número de rastreio pra gente. Porém, gente, nada do visto do Rafael. E o mais engraçado, ó, eu falei pra vocês, né, no dia 21/6 foi quando a gente recebeu esse e-mail avisando o meu e da Giovana. No dia 2/6, 2 de junho, eu sonhei que eu tinha recebido os passaportes meu e da Giovana e nada do passaporte do Rafael. Gente, depois disso, depois que eu recebi o e-mail do dia 21 falando que o meu e da Giovana estavam prontos e que o passaporte estava vindo, eu já mandei mensagem pro Giovana e falei, você lembra que eu sonhei que o do Rafa não ia chegar só o meu e da Gi, agora a gente recebeu o e-mail só meu e da Gi, nada do Rafa, não sei o que. Enfim, aí eu surtando já em desespero. Daí no dia 21/6 mesmo eu enviei mais um e-mail pago pra saber sobre o visto do Rafa. Enfim, daí no dia 22/6 chegou os passaportes meu e da Giovana e nada do passaporte do Rafael. E eu falei pra vocês, né, no dia 2/6 eu sonhei que ia chegar o passaporte meu e da Giovana e não o do Rafa. E aí eu já tava em desespero. Eu sou muito sensitiva, gente. Eu sempre sonho com muitas coisas antes que elas aconteçam. É muito estranho contar isso pra você, muita gente não vai acreditar. Mas até a minha gravidez do Rafael, eu sonhei com ela 2 dias seguidos. Sonhei no primeiro dia que era pra fazer, o senhorzinho me falando que era pra fazer um teste de gravidez, que eu estava grávida. E no dia seguinte ele me falando que eu estava grávida e que era um menino. Então assim, antes de eu sequer sonhar que eu estava grávida, esse senhorzinho me veio no sonho me contar. E aí no dia 2/6 de novo eu sonhei que o passaporte meu e da Giovana iam chegar, do Rafa não. No dia 22, os passaportes meu e da Giovana chegaram e o do Rafa não. E aí no dia 22/6 mesmo, eu recebi a resposta do e-mail pago que eu enviei pra saber do visto do Rafa. E eu fui informada que uma decisão havia sido tomada. Aí eu falei, mas se uma decisão foi tomada, cadê o bendito do passaporte? E aí, gente, eu enviei e-mail pra todos os e-mails possíveis que vocês imaginam da VSF, né, que é aqui em São Paulo. Enviei pra todo quanto é tipo de e-mail que tinha lá aqui no site, tentei ligar e mais e-mail, enfim, gente. Surtei, mandei pra todo lado e a VSF não responde. Não responde. Não tem como ter contato com esse povo. Não tem, gente. Foi muito chato isso, porque realmente eles não dão uma resposta. Você fica sem resposta, eles não dão. Só que eu tava em desespero. Falei, gente, perderam o passaporte, porque se uma decisão foi tomada, pra onde foi o passaporte do meu filho, né? Enfim, fiquei doida, porque eu tinha visto casos de a VSF ter entregado o passaporte pra pessoa errada, enfim, loucura. E fiquei lá, que nem doida, mandando e-mails pra todo tipo de e-mail que eu achava, eu enviava. E aí no dia 7/7, sem respostas ainda, enviei de novo um e-mail pago pra UK, né, pra Inglaterra, no site do governo, não foi mais pra VSF, até porque eles não me respondiam, né. Então eu enviei de novo um e-mail pago pra UK falando, olha, fazem tantos dias já, nem sei quanto, mas já fazia um monte de dias que eu tinha enviado e-mail pra vocês me responderam falando que o passaporte, a decisão tinha sido tomada e até hoje eu não recebi nada, não recebi nenhum passaporte do meu filho, eu quero saber onde tá, eu tento contato com a VSF e ninguém me responde, então por favor me digam onde tá o passaporte e quando eu vou receber, já que uma decisão já foi tomada. E eles não falam, tá, gente, se a resposta é positiva ou negativa. Então assim, eu só queria que o passaporte voltasse, né, que ele chegasse até mim. E aí no dia 12/7, eu não tinha recebido resposta ainda, né, sobre o e-mail pago, mas no dia 12/7, 12 de julho,
eu recebi um e-mail dizendo que o passaporte do Rafa tinha sido despachado. Então foi depois que eu briguei lá, né? Eu mandei um e-mail irritada pra UK, né? Pro governo da Inglaterra, brava, irritada, porque eu não tinha uma resposta sobre o passaporte do meu filho, sendo que eles tinham me dito que a decisão tinha sido tomada. Então acredito eu que eles pressionaram ali a VSF, e aí a VSF no dia 12 me respondeu dizendo... Me respondeu não, né? Me enviou um e-mail sem resposta dos meus, mas me enviou um e-mail falando que o passaporte dele tinha sido despachado. E aí no dia 13/7 a gente recebeu o passaporte do Rafa. Olha a diferença, né? A gente recebeu o meu e da Gi no dia 22/6. E só no dia 13/7 a gente foi receber do Rafa. Então é aquilo que eu falei, gente. São aplicações individuais. Então pode sim acontecer de chegar um passaporte, depois outro, ou então chegar os 3 juntos, ou então chegar 2, depois 1, ou então chegar tipo 2 aprovado, 1 recusado e vice-versa, enfim, tudo pode acontecer, gente, porque são realmente aplicações diferentes. O que eu acho super errado, na minha opinião, o que o governo devia fazer é: vamos pôr as famílias com aplicação conjunta. Até porque, gente, olha o quanto é errado isso, eles aceitarem, por exemplo, o visto de um filho e de outro não. E aí? Sabe, o que a mãe faz? A gente fica sem saída, né? Então, porque... Pelo que me falaram, cada visto cai na mão de uma pessoa diferente, né, pra analisar. Então pode sim acontecer de essa pessoa aceitar e a outra não. Então o que eu fiz foi, todos os documentos que eu enviei pra um, eu enviei pra outro. Tanto pra mim quanto pra eles. Eu enviei minha certidão, as certidões deles, pra todo mundo. Daí eu colocava lá, por exemplo, no da Giovana, eu colocava Birth Certificate, Giovanna's Birth Certificate. Daí embaixo, Giovanna's Brother Birth Certificate, e punha pros dois todos os documentos, sabe? E aí do Rafael eu colocava Rafael Birth Certificate, aí embaixo Rafael's Sisters Certificate. Então, tipo, eu pus tudo, sabe? Porque eu fiquei com muito medo disso acontecer, de tipo, eles negarem de um e aceitarem de outro, sabe? Ainda mais depois do meu sonho, né, gente? Aí eu encabulei com isso. Mas enfim, deu tudo certo, chegaram os 3, apesar aí da discrepância de datas. Os 3 estão comigo. Depois eu posso fazer um videozinho mais específico aí contando, mostrando como você faz a aplicação, o que foi necessário, o que eu coloquei, né, exatamente de documentação, para que quem esteja aplicando consiga aí seguir os meus parâmetros, para quem sabe aí ter também o visto aprovado, né, porque o quanto a gente esperou por isso aqui, né, gente, foi tanto tempo, foi tanta angústia e o medo de não receber ou de vir aprovado, e a gente, enfim... Finalmente estamos aí com os 3 passaportes na mão. Eu nem acredito, eu tô tão feliz, gente. Eu tô tão grata, não sei, eu tô muito feliz, Só isso que eu posso dizer, estamos aqui então com os 3 passaportes. E se você tá aplicando pro visto e quer que eu conte mais detalhadamente como que eu fiz, como que eu apliquei, que eu mostre fazendo a aplicação ali no site do governo e que eu mostre todos os documentos que eu anexei, porque eu tenho um arquivo certinho de documentação no Drive salvo, falando cada documento que eu usei. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais específico para que quem estiver aplicando também consiga seguir aí os meus passos e quem sabe ter também o visto aprovado, tá bom? Hoje eu vim mais contar pra vocês como que foi o meu progresso, né, meu andamento com o visto, minha jornada até receber os passaportes. E é isso, vim só compartilhar aí a minha emoção, minha felicidade. E eu sei que quem acompanha mais tempo, quem gosta da gente, também estava angustiado nessa espera. Inclusive eu postei uma foto nos stories do Rafinha com meu tio e muita gente veio falar: eu achei que era o Giovanni, eu tava tão emocionada, feliz por você. Aí depois eu vi que não era, eu falei: gente, infelizmente ainda não, mas tá quase, agora tá quase. Então eu espero que vocês estejam felizes aí comigo, porque realmente agora essa angústia tá prestes a acabar, tá bom? Então é isso, um beijinho, nos vemos no próximo vídeo, que esse daqui já ficou enorme, né, gente? Tchau!